Olá, galera! Na aula de hoje eu vou falar sobre radiação. O Sol, ele é 75% hidrogênio e 27% hélio. E os outros porcentos são outros compostos, são outros elementos. A fusão no Sol ocorre na interação do deutério e o trítio para a formação do hélio. Nele, o deutério ele é composto por um nêutron e um próton. O trítio é composto por um próton e dois nêutrons. Então, se o hélio ele é composto por dois nêutrons e dois prótons, é retirado um nêutron nesse processo. Então, a fusão do Sol ocorre então entre a interação desses dois hidrogênios para a formação do hélio. Então, no resultado, além da liberação de energia, fóton de luz visível e não visível, é liberado também um nêutron. O espectro de luz que é liberado, esse espectro a gente pode visualizar que temos o raio gama, raio X, o ultravioleta, a luz visível, o infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio. Essa bem centralizada é a luz visível, no qual tudo que observamos através do Sol, a gente acaba visualizando cores, dá a sensação que todos os objetos, todos os seres vivos têm cores, devido dessa luz que é liberada do Sol. E referente à radiação, vocês podem ver mais acima, que todos esse espectro de luz, as ondas são compostas, elas têm diâmetros diferentes. Então, ele tem um diâmetro menor, que vai da faixa esquerda, que é do raio gama, raio X e ultravioleta, essa onda, conforme ela for aumentando da luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas, ela tem a onda maior. Então, quanto menor esse raio, mais radioativo esse espectro de luz é. Então, raio X, o raio gama e o ultravioleta são mais radioativos. Falando sobre o ultravioleta e a camada de ozônio, esse ultravioleta, no qual ele faz buraco na camada de ozônio, ele provoca buraco na camada de ozônio, ele passando para a atmosfera, ele libera essa radiação. Como ele é radioativo, ele é prejudicial aos seres vivos. Já o infravermelho, sua intensificação, ele provoca a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, essa energia liberada do Sol, ele é essencial para a vida. Só que essa interação do infravermelho com os poluentes, por exemplo, os gases CO2 e o metano, ele acaba intensificando esse efeito estufa, provocando o aquecimento global da Terra. A energia do Sol, utilizada na fotossíntese, ele utiliza essas luzes, todas essas luzes presentes no Sol. Então, ele utiliza esses fótons para a produção da fotossíntese e, consequentemente, a mitocôndria dos demais seres vivos e da própria planta, a gente absorve essa glicose, mais o oxigênio para a produção de energia. Então, diretamente, essa energia nossa, podemos entender que ela vem do Sol. Então, utilizamos energia para se movimentar, utilizamos energia para esquentar o nosso corpo. A luz visível, sobre refletância e absorvância. Podemos ver que as folhas, como eu tinha falado anteriormente, a luz visível, a gente dá a sensação de cores. Então, as folhas, a gente vê que elas têm as cores verdes, a gente tem a sensação de estar vendo cor verde. Mas, na verdade, esse espectro de luz visível, ela acaba absorvendo, que chamamos de absorvância,
todas essas cores, violeta, azul, principalmente o vermelho e o laranja. O vermelho, essas cores quentes, o vermelho, laranja, o amarelo, e acaba refletindo a refletância, que chamamos de refletância, o verde e o azul. Então, ele refletindo essas cores, ele acaba refletindo, dá essa sensação do que ele é verde, mas ele está refletindo essas cores. Então, ele utiliza as demais cores do espectrofotômetro para fazer a fotossíntese. O mar também. O mar é com os seres fotossintetizantes do mar, são fitoplânctons. E os fitoplânctons, além de ser o pulmão do mundo, por o oceano ser maior que o continente, e eles também liberam oxigênio como as florestas, eles também, o oceano é azul, por quê? Porque ele utiliza mais os outros espectros de luz visível, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, do que o azul. Então, acaba refletindo, refletância da cor azul. Azul, violeta. A energia do Sol, como falamos, é utilizada na fotossíntese e, consequentemente, é passada para os demais seres vivos. Através do quê? Essa energia que entra no cloroplasto, presente nas plantas, ela utiliza essa energia para poder produzir, fabricar a glicose, é o carboidrato. E esse carboidrato é passado para os demais seres vivos através da alimentação, que utilizamos então para produzir energia na mitocôndria, presente em todas as células dos seres vivos. Então podemos ver que a energia solar, ela passa em cada nível trófico da cadeia alimentar. Primeiro, essa energia entra pelos produtores primários, as plantas, o fitoplâncton, vai para o segundo nível trófico, que são os herbívoros, o terceiro os carnívoros e os carnívoros superiores. Então, essa energia do Sol, ela é passada para todos os seres vivos. Então, lembrando que a energia que a gente utiliza do Sol serve para possamos nos alimentar, possamos esquentar nosso corpo e se movimentar. Espectro eletromagnético, mesmo que o espectro de luz visível, as ondas se propagam à velocidade da luz e, com exceção da luz visível, são todas invisíveis ao olho nu. Diferente frequência e comprimento de ondas. Como tinha falado, em comprimento de ondas, quanto menor o comprimento de ondas, mais ele é radioativo. E maior o comprimento de ondas, ele não é radioativo. A lei de Sódio. Primeira lei da radioatividade a respeito das emissões alfa, formulada em 1911 por Frederick Soure. A respeito, um átomo instável, quando ele está instável, ele emite uma partícula alfa. Essa partícula alfa diminui o número atômico dela em 2 unidades, ao passo que o número da massa diminui 4 unidades. Então, quando ocorre essa radiação, é liberado a partícula alfa, que tem carga elétrica positiva, que é formado então por 2 prótons e 2 nêutrons. Isso que aqui são 2, que esse sinalzinho aqui de carga 2 mais. E o beta, conforme na figura, ele é um elétron produzido em transformações nucleares. Eles são os elétrons, beta são os elétrons, e o alfa é 2 prótons e 2 nêutrons liberados. E o gama é a radiação eletromagnética. Então, entendemos que quando ocorre radiação, é liberado, como o átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, a gente libera, então, 2 prótons, 2 nêutrons, que chamamos de alfa, e liberamos elétron produzido nessa transformação nuclear, que chamamos de beta, e essa radiação chamamos de gama, radiação eletromagnética. A fissão nuclear. Como ocorre a fissão nuclear? Esse nêutron incidente, ele se choca com o átomo
liberando energia e, como produto, 2 átomos. Antes era um átomo, liberando 2 átomos. E, consequentemente, em cadeias, liberando mais nêutrons, se chocando com outros átomos, liberando energias e energia, transformando outros átomos, multiplicando os átomos e liberando nêutrons e energia, assim sucessivamente. É a reação em cadeia. Fissão nuclear e fusão nuclear. Qual a diferença deles? A gente tinha visto no Sol, que ocorre a interação do deutério e do trítio, formando um átomo de hélio e liberando nêutron e energia. Já na fissão nuclear, normalmente a gente utiliza um urânio aqui como exemplo. O nêutron se choca sobre esse átomo, liberando 2 átomos e liberando 3 nêutrons, conforme são 2 átomos e 3 nêutrons e energia, e assim sucessivamente em cadeia. Aqui temos na tabela periódica especificando os elementos radioativos. Geração de energia no mundo. A geração de energia elétrica no mundo. Lembrando, 40% é através do carvão, para queima desse carvão. E 17% é o nuclear, energia nuclear. Então, em terceiro lugar, temos a energia nuclear, para geração de energia elétrica. Essa energia elétrica ocorre em um reator, ocorre a fissões nucleares do urânio, processo que gera calor, vapor e, na sequência, energia elétrica. Tá, então, ocorre aqui nesse gerador as fissões nucleares do urânio, que vai provocar o calor, vai aquecer essa água no gerador, gerando um vapor de água. E esse vapor de água vai fazer essas turbinas se movimentarem. Essa turbina se movimentando, ela vai para o gerador, produzindo energia elétrica. Essa energia elétrica, então, é levada para o transformador e assim transmitida para as residências. Aqui um processo, vocês podem ver, aqui a geração do vapor para o movimento das turbinas. Um acidente que ocorreu através de um reator nuclear para a produção de energia, o mais famoso que vemos foi em Chernobyl, na Ucrânia. Vocês podem saber um pouquinho mais sobre eles no link aqui abaixo, nesse vídeo no link aqui abaixo, tá? Vocês podem ver depois. Saber um pouco mais sobre Chernobyl. Bombas nucleares. Utilizado também para bomba nuclear. O urânio do tipo de canhão, esse tipo de canhão utilizado bombas de urânio. 2 blocos de urânio enriquecidos se projetam de um para o outro, produzindo energia. Já na bomba de plutônio, ocorre a implosão, em que um círculo de explosivos que se prende se choca com o núcleo de plutônio. Já na bomba de hidrogênio, há a reação em cadeia. Uma explosão em cadeia provoca uma nova explosão ainda maior. Essas bombas são usadas como arma nuclear. Uma das mais conhecidas foram as Estados Unidos liberou no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, nas cidades de Nagasaki e Hiroshima. Vocês podem ver também nesse vídeo aqui no link abaixo, para saber um pouco mais. O lixo nuclear é produzido, dependendo da sua intensidade, eles são depositados nesses latões específicos, e sua intensidade maior, eles colocam em piscinas de resfriamento, no qual ele é coberto por chumbo,
para que não seja emitida essa radiação. Raio-X atravessa os tecidos com o objetivo de mostrar internamente o corpo humano. Então, como vimos, quando ocorre a radiação, o nêutron se choca com um átomo na fissão nuclear, no qual é liberado a partícula alfa, que é os prótons e nêutrons, a partícula B, que é um elétron, e a radiação, que é um raio-X, um raio gama, e também é liberado partículas de nêutrons. Então, conforme vocês podem verificar a intensidade aqui no papel, o que é barrado é a partícula alfa, que é o nêutrons e prótons. Ela é barrado na folha. A partícula beta, o elétron, ela é barrado pelo corpo. Já o raio-X, ele é barrado pelo aço. Já o raio gama é tão radioativo que ele só é barrado pelo concreto. Poder de penetração. Materiais que protegem, vocês podem ver, as partículas alfa são paradas por uma folha de papel, enquanto as betas só são paradas por uma placa de alumínio. Já as partículas de radiação gama penetram na matéria, sendo paradas completamente por uma parede de chumbo de 4 metros de espessura. A radiação também é utilizada para tratamento de tumores, não só para o raio-X na medicina, em que essa radiação ela acaba danificando o DNA dessas células cancerígenas, provocando a morte dessas células. Então, o que é o câncer? Normalmente, a célula normal ela forma tecidos e órgãos. Ocorre a divisão, as células crescem, reproduzem, duplicando seu DNA e morrendo. Na célula mutada, a célula pode sofrer alterações no material genético. Então, a reprodução celular, a célula mutada pode se dividir de maneira desordenada, originando tumor. Vocês podem ver na figura ao lado. Esse tumor pode provocar, então, câncer. A célula mutada invade outros tecidos e órgãos, provocando, então, o câncer. O que pode provocar o câncer? Pode ser mutações genéticas, são as mutações genéticas, em que são influenciadas por fatores genéticos, que é passado de pai para filho, ou influências ambientais, que é no ambiente, podemos falar como o fumo, o álcool, dependendo da dieta, mal dieta, algumas infecções, como o HPV, a obesidade, vida sedentária, alguns agentes químicos, a radiação ultravioleta, por isso que precisamos da camada de ozônio, porque a incidência de ultravioleta provoca câncer, como por exemplo câncer de pele, e radiações, no qual estamos tratando a ultravioleta e radiações que são utilizadas para energia nuclear, bombas nucleares, e para tratamentos de tumor e raio-X. Podem provocar mutação no DNA e sucessivamente provocando câncer. Dia 27 de novembro é o Dia Nacional sobre o Combate ao Câncer, que vocês podem estar verificando essas informações aqui. DNA, vocês vão saber um pouco mais nas próximas aulas. O DNA é composto por bases nitrogenadas, como a citosina, guanina, adenina e timina. O DNA, o ácido desoribonucleico, ou o ácido ribonucleico, o RNA, que é uma fita simples de DNA. Então, mais em frente vocês vão saber um pouquinho mais sobre o DNA nas próximas aulas. Cécio 137, Goiânia.
Isso ocorreu no Brasil, em Goiânia, no qual estava um hospital desativado. Um catador de lixo ele acabou pegando esse material radioativo, que era utilizado para tratamento de câncer, e acabou levando pro ferro velho. Nisso essa radiação acabou provocando a morte de muitas pessoas, qual vocês podem ver também no vídeo que está presente nesse link aqui abaixo, tá? Efeito e exposição da radiação. Ele pode provocar câncer na tireoide, sangramento no estômago, no intestino delgado, inflamação e fibrose nos pulmões. E também ele na medula óssea, onde é fabricado as nossas células, são os glóbulos brancos, nossas células imunes, os leucócitos, pode ocorrer a queda de até 50% desses glóbulos em 48 horas. Como elas são as nossas células de proteção, células de imunidade, pode crescer o risco de infecções. Vamos falar agora sobre paleontologia, no qual é utilizada a datação pelo carbono. Na natureza existem 3 tipos de isótopos de carbono. Determina a idade o objetivo dela é determinar a idade de objetos antigos. Temos o carbono. Temos carbono 12, 13 e 14. O 12 ele é mais abundante, quase 99%. Menos abundante o 13 e bem menos abundante o 14. Relembrando, número de massa e número de átomos. O número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons. Já o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. O decaimento radioativo. À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico, tá? Então, os isótopos, estudando os isótopos, a gente pode saber que o número atômico é que determina o elemento químico, não o número de massa, tá? Com a mesma velocidade que o carbono 14 se forma, ele se desintegra por meio do decaimento beta, perda de elétrons. Vocês podem ver aqui nesse gráfico, conforme o tempo vai se passando, vai caindo essa radioatividade e o número de massa. A fusão, relembrando a fusão, que é a soma de 2 átomos para produzir um outro átomo, um átomo diferente, e na liberação de nêutrons e energia. Liberação de um nêutron e energia. Isso que ocorre, então, como o Sol ele libera radiação e libera também o nêutron naquele processo da interação entre o deutério e o trítio, os hidrogênios, para a formação do hélio. Como o hélio é composto só por 2 nêutrons e 2 prótons, é liberado esse nêutron, mas é a energia do Sol, que em forma de radiação ou de luz visível. Então, esse nêutron liberado, ele se choca com o nitrogênio 14. Vamos ver aqui do lado. O nitrogênio 14, ele é composto por 7 prótons. 7 para 14 é 7, então temos 7 nêutrons. O carbono, ele é composto por 6 prótons, então 6 para 14 é 8, então ele é composto por 8 nêutrons. Então, quando ocorre esse nêutron se choca com o nitrogênio, é liberado um próton. E esse próton é substituído pelo nêutron. Então, temos o carbono 14. Esse carbono 14, como os demais, é absorvido pela planta, através do dióxido de carbono incorporado no carbono 14.
através da fotossíntese. Os animais acabam gerindo como forma de alimento esse carbono que é formado, que forma a glicose, o carboidrato. Então, depois de morrer e serem enterrados os ossos e a madeira, perde o carbono 14, que se transforma novamente em nitrogênio 14, através do decaimento beta, tá? O decaimento do carbono, ele acaba perdendo o número de massas. Primeiro ele transforma em nitrogênio 14, vai transformando em outros elementos, até perder totalmente a sua massa, como vemos aqui nesse gráfico. Ele vai perdendo o número, a massa, vai perdendo em gramas, a massa em gramas, conforme o tempo. Chamamos o número de meia-vida do carbono é igual a 5.730 anos. Vocês podem ver na imagem ao lado. Quando ele perde 50% da sua massa, chamamos que equivale a 5.730 anos, equivale a meia vida. Então, se ele perde vida inteira, 100 anos. Meia vida, 50% da sua massa. Então, que ele fica com essa massa de 50% em 5.730 anos. Novamente, a curva de decaimento radioativo do carbono. Ele perde a sua massa até 22.920 anos. Ele perde totalmente a sua massa, esse carbono. Tá? Então, em 17, lá para 17.190 anos, ele já está com 12,5% da massa. Aqui vocês podem ver também outra meia-vida dos demais elementos radioisótopos, tá? Só por curiosidade para vocês entenderem um pouco mais. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Espero que seja esclarecedor, que ajude vocês a realizarem a atividade de vocês. Então, é só isso mesmo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!